Te atualizo também sobre o futuro de Muricy Ramalho no São Paulo. Tem as últimas mercado, bastidores, finanças e Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Muricy Ramalho, fica ou deixa o São Paulo? Muricy tem dito para pessoas próximas que a tendência é de sair do clube. A justificativa, ele está insatisfeito com a crise política e financeira do clube. São Paulo tem atrasado com frequência salários de atletas. A questão política tem a ver com a possibilidade real de impeachment, embora já tenha contado para vocês que a tendência é que o Júlio Casares escape do impeachment na próxima sexta-feira em votação do Conselho Deliberativo. Sobre esse tema da reunião, importante registrar que conselheiros do São Paulo entraram na justiça para exigir que a votação possa acontecer online e não apenas presencial, e mais, que não exista a necessidade de um foro qualificado. Dessa maneira, em vez de 191 votos, seriam necessários 172 votos para que Júlio Casares fosse cassado. Só para completar sobre o Muricy, ele atua como coordenador de futebol e havia ganhado mais espaço e autonomia do dia a dia do clube desde a saída em novembro de Carlos Belmonte. A verdade é que o Muricy foi contratado como um grande escudo e tinha pequena participação nas principais decisões ligadas ao departamento de futebol do Tricolor. Informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrico, centroavante, de 19 anos de idade, ele pertence ao Ibrachina, e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação no grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrico foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar sobre o Henrico, contratado 4 meses atrás, e logo de cara num torneio preparatório para a Copa São Paulo Juniores, ele deixou excelente impressão, tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Piauí. Boa noite, tudo bem? O Flamengo ofereceu o volante Alan, mais o atacante de ponta Everton Cebolinha ou Michael para o São Paulo escolher em troca do Marcos Antônio. Confere. Jean, eu vou até checar com uma pessoa do São Paulo. O que eu sei é que o Flamengo quer muito contar com o Marcos Antônio. O Alan entraria na parada. Sobre Everton Cebolinha ou Michael, eu tenho dúvida. Mas se eu sou o São Paulo e essa proposta existe, eu topo. Eu faço negócio. Deixa eu só ver. E aí que eu tinha ouvido de uma pessoa do Marcos Antônio é que o São Paulo deixaria para tentar avançar nessa negociação depois da eleição. Da votação. Vocês sabem que na sexta-feira Júlio Casares vai ter de escapar do impeachment e qualquer notícia relacionada à saída do Marcos Antônio nesse momento certamente enfraqueceria ou tornaria a situação do Júlio Casares ainda mais complicada, a menos que o São Paulo conseguisse um pacotão de reforços através do Marcos Antônio. Se o São Paulo, por exemplo, traz o Alan em definitivo e mais o Cebolinha ou o Michael, aí eu já começo a achar que fica interessante. Deixa eu mandar mensagem aqui, ó. É verdade que o Flamengo ofereceu o Alan e o Cebolinha ou o Michael pelo Marcos Antônio? Aí eu já começo a achar que fica interessante. Não sei se vocês também concordam. Ó, Fábio Duarte, like número 2. Alguma novidade no Tricolor Paulista sobre reforços? Cara, tá tudo meio parado, tudo muito condicionado a essa questão envolvendo o impeachment, né? Tem essa situação travada do Marcos Antônio com o Flamengo e que envolve o Alan, tem também a ida do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. O Dória foi apresentado nessa segunda-feira, notícia que eu já tinha contado para vocês na semana passada. Acha que o Casares cai e o meia perto? Cara, eu não tenho nenhuma informação de meia perto, tá? Vou até apertar os dirigentes do São Paulo para ver se durante a live a gente avança alguma coisa nesse sentido. Sobre o Casares, o pessoal da oposição entrou com liminares para pedir 2 mudanças para a votação da sexta-feira. A primeira, a possibilidade da votação online. A oposição sabe que dificilmente vai conseguir o impeachment do Júlio
caso exista a obrigatoriedade de os conselheiros aparecerem presencialmente. Tem muito conselheiro de muita idade, com dificuldade para se locomover, tem muito conselheiro viajando, e tudo isso torna a necessidade de obter 191 votos muito difícil. E aí que entra o segundo ponto, também nessas liminares na justiça, São Paulo os opositores tentam conseguir com que seja retirada a possibilidade de o fórum qualificado. Com o fórum qualificado, você precisa de 191 votos para o impeachment do Júlio. Sem o fórum qualificado, a necessidade de 172 votos, aí ficaria bem mais plausível a saída do presidente, tá bom? O Rafael Machado, boa noite, Nicola. Caso o Júlio Casares não saia do São Paulo, os jogadores vão bancar mais corpo mole ainda? Rafael, eu não consigo achar que tem corpo mole, sendo bem sincero, tá? Sei que a partida de ontem foi horrorosa, o primeiro tempo deprimente, no segundo tempo acho que melhorou. Ontem, para mim, o maior culpado foi Hernan Crespo. O esquema que o Crespo montou e os jogadores que ele escolheu para começar a partida me geraram bastante curiosidade. Se ele continuar desse jeito, não vai durar muito tempo não, tá bom? Superchat. Alain e Cebola por Marcos Antônio. Zenon avançou e o Muricy vaza. Tomás, mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo assim que a live começou. Eu escrevi assim, ó. É verdade que o Flamengo ofereceu Alan e Cebolinha ou Michael pelo Marcos Antônio? Não, nada a ver, tá? Vou mandar essa mesma mensagem para uma outra pessoa, deixa eu agradecer. Não que eu esteja duvidando dessa pessoa, mas às vezes a informação chegou para um e não chegou para outro, né? Mas não custa tentar, quer ver, ó? Vamos ver se a gente consegue alguma segunda atualização. A primeira é essa informação. Vou perguntar sobre o Muricy. Uma dessa a gente pode até ligar para o Muricy, né? Se o Muricy atende. Muricy, a informação é de que o Muricy está cogitando ir embora. Está muito incomodado com a instabilidade política, financeira, e por isso estaria pensando em ir embora, tá bom? Vamos ver. Enquanto isso, mas as primeiras informações dão conta de que o Muricy de fato está pensando em sair, tá? Tô ligando para ele, se não atender, a gente vai tentar obter essa informação com pessoas do próprio São Paulo. E do Joseph de Menezes. Nicola, você que tem credibilidade, acha que alguém será preso no São Paulo? Ô Joseph, não, acho que não. E aí eu me baseio em outros casos que aconteceram no futebol brasileiro. O Augusto Melo, por exemplo, está respondendo a processo, vai ser julgado, mas está longe de passar para correr esse risco, tá bom? Boa noite, Nicola. Você acha que o Crespo termina o Paulistão no comando? Essa formação não está rendendo. Já tem 3 meses de salário atrasado no São Paulo. O Leonardo está perguntando sobre 3 meses de salários atrasados no São Paulo. Ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo e ela disse que não sabia. Estou mandando aqui para ver se a gente consegue alguma atualização para vocês, tá bom?